Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala galera, fala indivíduos, falamos de Pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente poder hoje falar um pouquinho, continuando nossa trajetória filosófica aí, para falarmos sobre Renascimento e falarmos sobre Nicolau Maquiavel, beleza? Antes de começar a entrar diretamente na teoria de Maquiavel, eu quero falar com você sobre o Renascimento. E aí, diretor, vem comigo, vamos pro quadro. Tem uma coisa importantíssima que eu preciso que vocês tenham clareza para a gente poder avançar e a gente poder produzir na aula de hoje de uma forma realmente útil para vocês. Primeira coisa importante, eu já te falei isso em aulas anteriores e eu quero repetir. Sempre que você pensar em relação à filosofia, você tem que pensar a filosofia conjugada com a história. A filosofia não anda separada da história, afinal de contas, sempre que ocorre algum acontecimento histórico relevante, a filosofia naturalmente se modifica, porque quando se modifica a vida das pessoas, se modifica a forma e a maneira que elas vêm a pensar, se modifica o modelo de pensamento que elas vêm a deter. E não é diferente quando a gente fala desse período histórico. Por quê? A alteração que ocorre historicamente falando na Europa, nesse momento, vai modificar o pensamento humano. Então, vem pra cá. Primeira coisa importante é você entender que a filosofia segue um pouco de momentos históricos. Quando eu falo para você sobre a chamada Idade Média, a Idade Média, para os historiadores, de forma geral, ela é classificada da seguinte maneira. Ela é classificada do ano 476 d.C. até o ano de 1453, né? E a partir disso aqui, a gente inicia um novo momento que é nomeado, historicamente, de Idade Moderna, beleza? Então a gente tem a Idade Média e posteriormente a gente tem a Idade Moderna. Essa Idade Moderna, a gente costuma classificar ela a partir do ano de 1453, tá? 1453, século XV, até o ano de 1789, que é o ano da Revolução Francesa. Agora, tem duas coisas importantes a falar quando eu falo para você desses períodos. A primeira coisa é você entender o seguinte: ninguém foi dormir um dia no mundo medieval e acordou na droga do dia seguinte e pensou assim, ai, agora eu sou moderno. Eu era medieval, mas eu dormi, acordei, ai, agora era moderna. Não é assim que funciona. Esse é um processo lento, gradual e que ocorre aos poucos. A gente coloca essas datas muito mais para facilitar o entendimento, para facilitar o estudo e para a gente ter alguns marcos delimitadores em relação a esses períodos. E aí, eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre Renascimento, que é a aula de hoje, Renascimento é literalmente o período de transição. Renascimento é essa época aqui.
Renascimento é a época em que nós estamos saindo da era moderna, saindo da era medieval e estamos adentrando na era moderna. Renascimento é o processo transitório, é o momento em que você está abandonando a era medieval, o mundo medieval, e está partindo para uma era moderna. Agora, quando eu falo o nome renascimento, eu preciso que você entenda que esse renascimento, ele é um renascimento que ocorre em 3 tipologias, ao mesmo tempo. Como assim em 3 tipologias ao mesmo tempo? Não ocorreu só um tipo de renascimento. Renascimento ele ocorre através de uma esfera comercial, através de uma esfera urbana e de uma esfera cultural. Eu vou te explicar. No Recarga Pay você faz Pix mesmo sem saldo. Baixe o app. Cashback de até 1,2% e todos os benefícios de um cartão Black? É pra já! Com o cartão C6 Mastercard Black, você acumula pontos que não expiram para usar como quiser, inclusive na troca por cashback. E tem mais! O seu cartão Black pode ter anuidade 0 se você gastar ao menos R$5.000 por fatura. Peça agora o seu primeiro cartão Black. Peça agora seu C6 Mastercard Black. Cresciam e morriam dentro de espaços fechados, delimitados, que eram os feudos. E nesses espaços, meu pai provavelmente foi um servo assim como eu. O meu avô era um servo assim como eu. Meu bisavô era um servo assim como eu. Ou seja, as pessoas passavam geração após geração vivenciando nos feudos, vivenciando aquela realidade e com pouquíssimas atividades a serem realizadas. As pessoas rezavam, existia um grande poder religioso, um grande poder católico. Acho que tem um problema aí, gente? Que apagou aqui pra mim. Tá funcionando? Tá funcionando pra eles? Voltou? Tá. Voltou? Estão me vendo? Estão todo mundo me vendo? Tá. Vamos lá, vou repetir então, vou voltar, tá? Tem uma coisa importante a você entender, que quando nós falamos sobre os feudos, o que as pessoas faziam dentro dos feudos? As pessoas, elas rezavam, existia um grande poder religioso católico nessa época. As pessoas, evidentemente, tinham laços sociais, políticos, afinal de contas, já era algo muito relevante também as pessoas vivenciarem dentro daquela sociedade laços comunitários, né? Terem relações sexuais, relações familiares. E as pessoas trabalhavam. Quando eu falo que as pessoas trabalhavam, é porque o trabalho era uma coisa que ocupava grande parte da vida dos indivíduos nos feudos. E aí, gente, geração após geração dentro dos feudos, as pessoas estão trabalhando. E elas trabalhavam com o quê? Elas trabalhavam na lavoura. Elas trabalhavam no campo, na agricultura, evidentemente. Se elas trabalhavam na lavoura, na agricultura, evidentemente, esses indivíduos, eles, ao longo de geração após geração, foram aprimorando um pouco desse tipo de processo produtivo. Então, se antes eu produzia sempre na mesma terra, eu começo, depois de algumas gerações, a fazer um processo de rotação de culturas. Se antes eu usava arados ou materiais que fossem materiais de madeira, eu começo a usar o ferro. Apagou de novo aí pra mim. Vem pra cá, vamos pra cá. Tá com problema naquela câmera lá? Então tranquilo. Vou falar por aqui. A gente tem uma coisa relevante, que é a gente perceber que, ao longo do tempo, o processo de produção agrícola foi melhorando. Como assim melhorando? Antes, um feudo produzia, por exemplo, 50 sacos de batata, e é só um exemplo. Chega uma hora que ele começa a produzir 55. Ele produz 60, 70, 80, 90, 100, ou seja, aquele feudo que antes produzia basicamente para subsistência. O que é subsistência? Basicamente para as pessoas que estavam naquele feudo sobreviverem, chega uma hora que começa a sobrar alimentos naquele feudo. E quando sobra alimento naquele feudo, esse feudo não vai queimar, ele não vai jogar fora, ele não vai simplesmente mandar esse alimento para outro local, não. Esse feudo vai começar a tentar fazer um processo de negociação e de comercialização para trocar com o feudo vizinho, para trocar com outros feudos, para trocar com outros locais, com outros espaços. Então, com o passar do tempo, começa a ocorrer um processo que é a ocorrência de algumas trocas comerciais. Ah, Leandro, mas eu não estou entendendo o que isso tem a ver com filosofia. Calma, respira, confia, vai chegar lá, né? Eu quero que você entenda que aquela vida nos feudos, depois de muitas gerações após gerações produzindo de forma agrícola naqueles ambientes, é natural que a produção agrícola comece a aumentar. E quando a produção agrícola começa a aumentar, se gera uma coisa fundamental na história chamada excedente. Começa a se gerar excedente produtivo, começa a gerar sobra na produção. E essa sobra na produção, ela gera uma coisa fundamental, que é o ato de sobrar comida para que eu possa trocar com outros ambientes. E quando eu começo a trocar, eu começo a fazer acordos de trocas comerciais. Pode ir para lá? Pode ir para lá? Pode. Eu começo a sofrer acordos que vão gerando trocas. Essas trocas vão gerando o renascimento na Europa de uma prática que tinha ficado adormecida durante o período medieval, que é a prática da troca.
começa a ocorrer na Europa um processo que são as trocas comerciais, ou seja, começa a ocorrer na Europa um renascimento comercial. O comércio volta a ocorrer. Começam a haver pequenas trocas que ocorrem inicialmente anualmente, depois semestralmente, depois mensalmente, semanalmente e vira um comércio fixo. Ou seja, antes a troca era de um feudo com outro, e agora com 2 feudos, 3 feudos, 4 feudos, 5 feudos, começam a se criar cidades para que essas trocas possam acontecer. Onde eu quero chegar é que quando a gente fala o termo renascimento, não é nada novo surgindo. Está ressurgindo um tipo de comportamento que anteriormente existia. Então, esse renascimento comercial, ele acaba por acarretar, ele acaba por gerar com o tempo, também um outro tipo de renascimento, que é o renascimento urbano. É claro que ocorre um renascimento urbano. Por quê? Quando eu começo a ter comércio, eu começo a criar espaços locais onde as pessoas vão comercializar. E essa pessoa que comercializa naquele espaço, ela pode ter fome, vai surgir um local para ela jantar, pode ter sede, vai surgir uma taberna para ela beber, ela pode ficar com sono e querer dormir, vai aparecer uma estalagem para ela passar a noite. Ou seja, ao redor dessas regiões comerciais começa a ocorrer o surgimento de cidades. E essas cidades, evidentemente, elas começam a ter um grupo de pessoas que mora nela, que é um grupo de pessoas de uma nova classe social, que eram as chamadas burguesias. As burguesias europeias vão chamar essas cidades de burgos. Burgos. Porque o que é o burguês? O burguês é alguém que faz troca e ganha dinheiro com essa troca. Ele compra o produto por um preço, vende por outro. Quando o comércio volta a ocorrer, esse cara encontra um espaço para ele viver. Um espaço para ele, evidentemente, começar a conseguir comercializar e ganhar financeiramente. E aí eu quero que você entenda que o renascimento comercial gerou um renascimento urbano. E esse renascimento urbano vai gerar o que é o renascimento que importa pra gente, que é o renascimento cultural. Ué, Leandro, como assim renascimento cultural? Começa a surgir na Europa uma nova forma de se viver, uma nova forma das pessoas viverem, porque as pessoas passam a viver agora não mais no campo, não mais de forma agrícola, agora as pessoas estão vivendo nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. As pessoas estão vivendo agora em cidades como Bruxelas, Veneza, Gênova, Florença, cidades que estão surgindo na Europa através do comércio e que vão formando uma nova forma e um novo modelo de vida. Esse renascimento cultural muda um pouco do comportamento do povo europeu à época. E a gente fala que surge nessa época uma série de novas características no povo europeu. Primeira das características, é um povo que adota o classicismo. Tá? Como assim classicismo? É um povo que vai vangloriar e enaltecer a cultura clássica, vai se voltar a pensar na Grécia Antiga, vai se voltar a pensar, por exemplo, na filosofia grega, vai se voltar a pensar na arquitetura, vai se voltar a olhar para as artes, se volta a pensar no modelo democrático republicano dos romanos. Classicismo é retomada da cultura greco-romana, dos gregos e romanos, voltar a olhar para a cultura que vem dos gregos e dos romanos como algo relevante, como algo importante, como algo realmente fundamental. Além do classicismo, existe uma coisa importante que vai surgir também aqui um outro modelo chamado antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? As pessoas começam a colocar o homem no centro e não mais Deus no centro. Não é uma sociedade ateia, por favor, não confunda isso. Não é uma sociedade que não creia em Deus ou não creia na divindade, não. É só uma sociedade que o homem está no centro do processo. O homem olha mais para ele mesmo, valoriza mais seus atos, seus comportamentos, suas atitudes. A religiosidade acaba ficando um pouco em segundo plano, acaba ficando um pouco de lado. Existe uma outra característica importante para a sociologia e para a filosofia, né, desse período, além do classicismo, e além do antropocentrismo, que é um momento onde está ocorrendo um fenômeno hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca pelo prazer, ou seja, é uma população que tem menos medo de ter prazer, tem menos medo agora de querer levar uma vida boa. Por quê? É uma população agora que não está pegada nas lógicas religiosas ligadas ao pecado, ao que pode, ao que não pode, a uma lógica de buscar o prazer. Estou vendo no chat botando já o carinho ali, que é aquelas características que professores de história normalmente botam, né? Classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo e otimismo. Mas pra gente só algumas são importantes aqui na aula de filosofia. Classicismo, antropocentrismo e hedonismo são as mais relevantes para nós, tá? Agora, eu quero que você saiba que isso aqui é o contexto.
E é nesse contexto que surge o que pra gente vai ser o maior dos filósofos, a maior figura do chamado mundo medieval, o maior dos autores do medievalismo, né, do medievo, como a gente chama, e dessa passagem do mundo medieval para a era moderna. O maior dos autores que surge nessa transição, nessa passagem de um mundo feudal para o mundo urbano e moderno, que é a figura do italiano, né, chamado Nicolau Maquiavel, né? Maquiavel, ele é um autor que nasce no ano de 1469, que morre no ano de 1527. E o Maquiavel, ele é um autor que surge exatamente nessa transição. Olha para cá, a Idade Média acaba em 453, ele nasce em 469. É bem esse momento transitório entre uma era e outra era. E o Maquiavel, ele vai ser um cara que vai escrever a sua maior obra, o seu grande livro, um livro chamado O Príncipe. E esse livro chamado O Príncipe vai ser um livro que o Maquiavel escreve no ano de 1513. Ou seja, ele escreve esse livro, né, bem na viradinha ali do século XVI. Então é um cara que está escrevendo no auge disso daqui. Para completar, Maquiavel nasce na cidade de Florença. Ele é um cara que nasce na Itália, no auge do Renascimento, na realidade onde o Renascimento é talvez mais poderosa, e na realidade onde o Renascimento é mais influente. E aí onde eu entro nisso? Onde a filosofia entra nisso? Maquiavel era um cara que na cidade de Florença tinha uma função, uma tarefa, como se fosse um funcionário público à época. Maquiavel era um homem que tinha um papel quase que de um diplomata. Maquiavel era um homem que era chamado à época para resolver conflitos. Como assim resolver conflitos? Quando povos estavam em disputa, quando algum reino, principado, ducado estava em conflito, chamavam Maquiavel para ser uma espécie de indivíduo que influenciava e de alguma forma mediava esses debates. Maquiavel foi um homem, então, que ao longo da vida conheceu muitas pessoas poderosas e influentes. Conheceu reis, rainhas, duques, duquesas, condes, condessas, conheceu gente de poder. E nesse meio do caminho ele foi chamado a escrever um livro. Ele era um homem influente, com boa oratória, uma pessoa de alguma forma com grande destaque no processo comunicativo. Ele foi convidado a escrever um livro que seria dado de presente. E um rei daria para o seu filho. Esse livro é chamado O Príncipe. O Príncipe, então, é um livro que um rei queria dar para um filho, que era um príncipe. E, meu querido, quem é o príncipe? O príncipe é quem vai ser rei um dia. O príncipe é aquele indivíduo que está sendo preparado para ser monarca em algum momento. Esse livro, O Príncipe, eu quero que você entenda ele do ponto de vista do vestibular, quase como um manual de instruções. Como assim um manual de instruções? O Príncipe é um livro em que o Maquiavel vai estar escrevendo para nós como que um rei deve governar. Quais são os comportamentos que o monarca deve ter? Quais são as atitudes, posturas, determinações que o monarca tem que ter para realmente ter um governo com aptidões, com grandes capacidades? A ideia essencial ali é que o bom monarca é aquele que consegue ter habilidades a governar. Nesse livro, O Príncipe, ele vai dizer algumas coisas muito importantes para nós. Muito importantes. Primeira coisa, esse livro, O Príncipe, faz com que o Maquiavel seja chamado por nós de fundador da filosofia política moderna. Fundador, né? Ou seja, ele está iniciando um novo modelo, né? Uma nova forma de enxergar a realidade. Fundador da política moderna, ou da filosofia política moderna, ou até, né, da ciência política moderna. Por quê? Porque esse livro traz para a gente, pela primeira vez, um viés mais pragmático. Maquiavel é um autor que adota uma postura pragmática, uma postura de pragmatismo. Por que uma postura de pragmatismo? Porque ele adota uma postura muito mais voltada para uma lógica efetiva e não utópica ou ilusória. Leandro, eu estou ficando confuso, me perdi. Vem para cá. Os autores antes de Maquiavel que falavam sobre política, autores como, por exemplo, Platão falava de uma cidade ideal platônica. Já vimos isso aqui esse ano. Falava de uma cidade ideal platônica com almas de ouro, prata, bronze, um mundo idealizado. Aristóteles falava que a política era a arte de prezar pelo bem comum, pelo bem da coletividade. Esses caras todos estão trabalhando a política como algo perfeito, idealizado. Maquiavel não. Maquiavel, quando escreve O Príncipe, ele é fundador da política moderna porque ele cria uma nova forma, um novo modelo de fazer política, uma política muito mais pragmática. Maquiavel vai dizer que a política tem que ser e tem que funcionar assim. Se o mundo é corrupto, que estudemos a corrupção.
Se o mundo é violento, que estudemos a violência. Se o mundo é absolutista, que estudemos o absolutismo. Ele defende que a gente não tem que pensar uma visão idealizada, perfeita. Não, não, não. Ele quer uma visão efetiva, prática, pragmática, a política como é e não como ela deveria ser. Na prática. E isso faz com que a ideia maquiavélica seja uma ideia que seja confundida com uma ideia má. Por que confundido com uma ideia má? Porque o Maquiavel vai dizer que não adianta pensar um modelo perfeito, um modelo ideal para a política. Não. Ele quer dizer que eu tenho que entender a política na prática, efetivamente, como ela ocorre, e não de forma utópica, idealizada, perfeita, melhorada. As almas de ouro na cidade ideal. O bem comum. Não, não tem bem comum, né? A política é violência. A política é um rei querendo ficar no poder. E aí, o Maquiavel vai falar que o monarca, ele tem como função principal, como seu desejo muito maior, ele vai dizer que a única grande função de um monarca é ficar no poder. Leandro, eu não entendi. Maquiavel dizia que todo rei tem um objetivo, um desejo, permanecer no poder. Você já ouviu aquela frase que falam que é do Maquiavel, mas que não é? Aquela frase assim, os fins justificam os meios. Essa frase é de uma biógrafa do Maquiavel, mas apesar de não ser uma frase dele, ela simplifica um pouco da teoria dele. Por quê? Porque quando se fala que os fins justificam os meios, o que se quer dizer é que o fim para o monarca, segundo Maquiavel, é ficar no poder. O que ele vai fazer para isso, dane-se. Não importa. O que ele vai fazer para isso, tanto faz. Ele pode fazer tudo. Tem que matar, mata. Tem que roubar, rouba. Tem que corromper, corrompe. Ele vai dizer que custe o que custar, você tem que ficar no poder. Tem que fazer o que for necessário. O que for viável, o que estiver ao alcance das suas mãos, o que for possível, né? Tem que fazer tudo. E aí ele fala que esse monarca, né, que tem que ser pragmático, tem que ser um monarca, segundo ele, que tem a posse de duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que ele fala que o monarca tem que ter é virtude. O que é virtude? Né? Para ele, o monarca tem que possuir virtude. E virtude é como se fossem virtudes, qualidades. Ele vai dizer que o bom monarca é aquele que consegue, evidentemente, aparentar ter qualidades e habilidades e, evidentemente, notoriedades para que as demais pessoas entendam que ele deva permanecer no poder. Esse monarca, ele tem que ser uma pessoa que fale bem, tem que ser uma pessoa com carisma, tem que ser uma pessoa carismática, tem que ser uma figura que consiga exercer poder e influência sobre os demais, alguém que fale bem, que controle através da fala, que manipule o poder. Esse monarca, ele tem que ser uma pessoa que seja temida. Ué, Leandro, como assim temida, né? O Maquiavel fala que o bom governante deve tentar ser temido e amado. Na impossibilidade de ambos, é melhor ser temido do que ser amado. Então Maquiavel está dizendo que é uma virtude, uma qualidade do monarca conseguir gerar temor para o seu povo. Conseguir gerar que as pessoas, de alguma forma, temem, né, a esse indivíduo, venham a temer esse indivíduo, porque ele vai dizer que quem ama pode trair, mas quem teme não. Porque o amor, ele é passível de traição, passível de, evidentemente, fraude. O temor, não, as pessoas com medo se mantêm controladas. Então ele vai dizer que manter o temor, conseguir ser temido, gerar medo, é fundamental. Fundamental para quê? Para ser um bom monarca, para poder ficar no poder. Isso é algo fundamental e essencial para ele. Tem uma outra coisa importante que ele fala também, que é uma virtude, né, que é o pensamento futuro. Ué, Leandro, como assim pensamento futuro? Maquiavel vai dizer que o bom rei é aquele rei que consegue pensar na guerra em tempos de paz. O bom rei é aquele que consegue pensar na falta de comida quando tem comida sobrando. O bom rei é aquele que consegue pensar, evidentemente, na guerra, na revolução, né, quando está tudo calmo. Por quê? O bom rei pensa no futuro. O bom rei pensa no que está por vir, pensa no que está para acontecer. O bom rei vai ser o monarca que consegue olhar à frente das possibilidades que estão a ocorrer. E o Maquiavel vai dizer que isso é uma virtude, isso é uma qualidade. Uma outra coisa que ele fala, né, tem uma frase que ele fala que eu adoro, que ele fala assim: a maldade deve ser feita de uma vez só, enquanto a bondade deve ser feita aos poucos. Onde ele quer chegar com isso? Ele vai dizer que até para ser mal, o governante tem que ser inteligente, tem que ter uma habilidade. Por quê? Quando ele for ser mal, ele tem que ser mal rápido, de forma imediata. Até para que as pessoas esqueçam mais rapidamente também. Agora, quando ele for ser bondoso, é melhor ele ser bondoso de pouquinho em pouquinho, para que as pessoas não esqueçam. Ah, Leandro, não entendi.
Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vá te dar R$100. Queria, né? Eu também queria. Tem gente me devendo Pix, você lembra da outra aula? Tinha alguém me devendo Pix? Mas beleza. Se eu vou te dar R$100. Ao invés de te dar 100 de uma vez só, eu vou te dar R$2 todos os dias, até completar 100. Porque eu fiquei muito mais tempo mostrando para você uma ideia de bondade. Então ele fala que a bondade tem que ser feita aos pouquinhos, bem devagar, para você conseguir gerar que as pessoas não esqueçam de você e lembrem, tenham memória positiva de você, enquanto a maldade tem que ser feita rápida, para que as pessoas também esqueçam rapidamente e tenham menos pessoas, evidentemente, que evidenciam, vejam aquele acontecimento. E isso tudo são virtudes, qualidades, habilidades que o monarca tem que ter. Agora, ele também vai dizer que o bom monarca tem que ter fortuna. O que é fortuna aqui? Fortuna é dinheiro? Não, esquece dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Fortuna aqui tem um significado de sorte ou de acaso, tá? Como assim de sorte ou de acaso? Fortuna vai ser algo que ele vai dizer que o bom monarca também tem que ter. Ele vai dizer que, infelizmente, né, o monarca também tem que contar com a sorte. Ele tem que torcer que chova para ele ter comida na lavoura. Ele tem que torcer que o soldado dele na guerra consiga implementar bem o campo de batalha. Agora, ele vai dizer que a sorte é algo que pode existir, pode acontecer, ele não nega a sorte, ele não rechaça a sorte, ele não vai dizer que o ocasional, o inesperado não pode acontecer, só que ele vai dizer que esse ocasional e esse inesperado, eu não posso ficar dependente deles. Eu não posso depender da sorte. Eu não posso ficar contando com a sorte para que eu vá ter um bom governo. Ele vai dizer para mim o que é o mais relevante para ele aqui. Ele vai dizer que, segundo a visão maquiavélica, né, a virtude, ou seja, as qualidades, a virtude deve controlar a fortuna. Quando ele fala que a virtude deve controlar a fortuna, o que ele quer dizer é que as virtudes devem controlar a sorte. As virtudes do indivíduo devem controlar a sorte. Ué, Leandro, eu não entendi. Presta atenção aqui. Repara uma coisa aqui entre nós. Vamos pensar numa prova de escola. Vamos pensar que você faça uma prova de escola, né, porque você estava no ensino médio e você não tem estudado nada e só cai aquilo que você sabe. Você deu sorte. Legal. Mas agora é óbvio que se você estudasse todos os dias pra caramba, revisasse, fizesse a matéria toda, você conseguiria ter um desempenho muito melhor. Porque quanto mais virtudes, qualidades você tivesse, mais sorte você teria. Quanto mais você estudar para o Enem, mais sorte você vai ter na prova. É simples. Porque quanto mais virtudes, qualidade e habilidades você tem, mais a sorte vai aparecer para você, tá? Antes de avançar, deixa eu ver se tem perguntas ali para não acumular. Paula Veridiana. Leandro, boa noite. A base cultural hedonista teve influência no processo da reforma religiosa europeia? Com certeza, Paula. Por quê? Quando a gente pensa em hedonismo, a gente pensa em buscar o prazer. Você só busca o prazer quando você entende que buscar o prazer é algo bom para você, né? Durante muito tempo existiam religiões na Europa, dominantes na Europa, que entendiam que o prazer era algo pecaminoso, não avaliado, que o prazer verdadeiro era cultuar a Deus e não ter prazeres carnais. Só que depois de um tempo começam a surgir cada vez mais grupos que entendem que o prazer humano faz parte, que o prazer terreno na terra, ele faz parte. E isso é uma das mudanças religiosas que vão ocorrer durante a Reforma Protestante, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas ali. Bruna Soares. Professor, boa noite. De onde surgiu o termo maquiavélico? Bruna, Maquiavel é um autor tão famoso da filosofia que ele virou um adjetivo. Repara, que loucura, né? As pessoas chamam alguém de maquiavélico. Agora, é importante a gente detalhar uma coisa. Esse termo é um termo que é amplamente usado, virou um termo de senso comum, as pessoas falam maquiavélico, mas ele tem um erro. Por quê? Maquiavel não diz que eu, ou que você, Bruna, ou que a Letícia, ou que o Osmar, ou qualquer pessoa, possam ser pessoas más. Não. Ele vai dizer que quem pode ser mal é o rei, não é qualquer pessoa. Então, para o Maquiavel, quem pode ser cruel, egoísta, quem pode ser violento, é só o monarca. Você, a gente não pode nada. A gente não pode coisa alguma, né? Então, assim, maquiavélico é um termo que as pessoas olharam para a teoria do Maquiavel, viam que ele falava que o rei tudo podia fazer, então falava, é uma teoria maquiavélica, porque a teoria do Maquiavel é uma teoria má, teoricamente. Mas ele não fala que eu ou você podemos fazer tudo, e sim o monarca, sim o rei, aí no caso, tá? Tem mais, diretor, pergunta ali depois, além da Paula e da Bruna? Se atualizar, talvez apareça aí mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem. Vitor Meirelles perguntou qual é o meu signo. Toda aula tem alguém perguntando qual é o meu signo. Toda aula. Já falei que é Charmander.
Né? Se não existe esse signo é porque não existe nenhum. Não tem mais não. Tá bom, só o pessoal pergunta qual é o meu signo. Tranquilo até aqui, gente? De boa? Dúvidas? Alguma questão? Deixa eu ver se aí no chat ali alguém perguntando alguma coisa. Não, acho que não. O cara era um psicopata. Alguém mandou assim, né? Mas Maria, deixa eu tentar pegar esse gancho do que você falou, se o cara era um psicopata, pra gente pensar assim, cara, quando a gente fala que ele era um psicopata é porque a gente tem que entender que para quem que ele está escrevendo. Maquiavel não está escrevendo para o povo. Maquiavel não está escrevendo, né, para cada um de nós. Né? Maquiavel está escrevendo para o monarca. Ele está querendo dizer que o monarca tudo pode. Que o monarca tudo tem direito. Que o monarca pode realizar qualquer coisa. Né? E não que eu ou você podemos. Ele está escrevendo para esse monarca. É um livro feito por um pai e dá para o seu filho, por isso o príncipe. Né? Então é um livro que é totalmente direcionado à valorização da monarquia, do absolutismo, desse aspecto de poder. Tá? Vamos lá. Professor, é verdade que você vai dublar a voz do Charmander no Brasil? Vai ter filme do Pokémon? Nem sabia que vai ter filme do Pokémon. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Uma coisa importante quando você olha para essa questão do Maquiavel, né, que ele fala do príncipe, que ele fala ele não fala isso, né, mas ele depois é colocado como fundador dessa política moderna, que ele fala dessa noção pragmática que o monarca tem que ter. Tudo isso aqui é importante, tudo isso aqui é fundamental da teoria dele, mas eu acho que o mais importante para a gente aqui é você entender o contexto que coloca ele como autor renascentista. Isso é o grande fator aqui pra gente, por isso que o renascentismo está junto dele, né? Porque o Maquiavel, ele vai ser um cara que está dizendo pra gente que o monarca, ou seja, esse rei, né? Ele é um cara que está no poder não porque Deus escolheu, e essa aqui talvez seja a maior sacada da aula. Maquiavel está num contexto antropocêntrico, então ele é um cara que está falando assim, ó, o rei é rei, mas o rei tem que ser rei porque tem virtude. O rei tem que ser rei porque tem virtudes, qualidades, habilidades. O rei não vai ser rei, porque o rei foi escolhido por Deus. Ele tira da lógica divina a escolha do monarca. Ele tira da lógica religiosa a escolha do governante. Ele coloca o governante numa lógica que é uma lógica não religiosa. E olha que loucura. Ele coloca o governante dentro de uma lógica que é uma lógica amplamente estabelecida como uma lógica de um aspecto de capacidade. O governante é governante porque ele sabe o que fazer, porque ele tem virtude, porque se ele não tiver virtude, ele é derrubado. Tem uma revolução, uma guerra, o povo tem fome, tira ele do poder. Então, para ele está tirando da divindade isso. E aí você pergunta, Leandro, Maquiavel falava o que de Deus? Maquiavel dizia uma coisa, uma frase que vai irritar muito a igreja. Maquiavel falava assim, ó, o rei não tem que ser religioso, basta parecer. Eu vou repetir. O rei não tem que ser religioso, basta ele parecer. Então o rei não tem que acreditar necessariamente numa religião. Basta ele parecer religioso. Por que parecer religioso? Para que o povo o aprove. Porque grande parte do povo é religiosa, então ele vai parecer ser. Então ele tem que fingir que é religioso, mas ele tem que acreditar de verdade? Não tem nada. Tem nada. Porque não é isso que mantém ele no poder. Então Maquiavel vai ser um cara que depois, a Igreja Católica, vai manter o livro dele como um livro proibido durante séculos. O Príncipe é um livro proibido pela Igreja durante séculos. Porque, na verdade, ele está falando assim, olha, esquece esse papo do rei ser escolhido por Deus. Esquece esse papo que Deus mantém o rei no poder. Não mantém nada. Para ele, o rei está no poder porque ele tem isso aqui, ó. Ou porque ele tem virtude ou fortuna. Mas principalmente porque ele tem virtude. Porque ele tem qualidades, habilidades que mantêm ele no poder. Porque se ele só tiver fortuna, só tiver o acaso, a sorte, uma hora ele vai cair. Uma hora ele vai ser derrubado, uma hora ele vai ter o poder dele tomado, retirado, né? Sendo tomado de forma genérica e geral. Tranquilo? Beleza? Povo que gosta de print. Quem é de print? Tira aí o print, pega o passador aqui. Quem é de print, tira o print. Tirou? Foi. Beleza? Tranquilidade? Então chega pra cá, vem comigo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais ali, diretor, lá no chat? Deixa eu ver se apareceu mais alguma, além do meu signo. Tem. Vamos lá. Vicente. Boa noite, professor. Maquiavel separou a religião do ato de governar? Totalmente, Vicente. Ele separou plenamente, tá?
Gustavo escreveu para o rei Joffrey de GOT, sem dúvida, né? Não só o Joffrey, né? Em GOT, para quem não sabe, é Game of Thrones, né? Série. Acho que grande parte dele dos reis não era um pouco maquiavélico, estava preocupado mais consigo do que com os demais. Paola, esse livro agradou o rei à época. Esse livro vai agradar toda a monarquia à época, né? Porque é uma manutenção do poder através de habilidades, colocando que o rei tudo pode fazer, tudo pode realizar. Vamos lá. Mariane, qual a diferença das correntes helenísticas e eudaimonismo? Outra matéria, né, Mariana? Mas assim, só para você não ficar sem resposta. As correntes helenísticas, elas buscavam uma lógica dentro de um contexto do avanço de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, de encontrar a paz de espírito, a ataraxia. Enquanto o eudaimonismo é de Aristóteles, que é anterior, que é uma lógica muito mais de pensar qual é o fim do homem, o objetivo do homem como a felicidade, tá? Deixa eu ver mais aqui. Abaixa para mim, diretor, por favor. Vem aí o 4 do 4, liquidação Shopee. No dia 4 de abril, serão 8 milhões de reais em cupom de desconto e cupom de frete grátis. Confira condições. 4 do 4, liquidação. Olha na Shopee. Oiê, chega de gastar com maquininha. Com a PointTap do Mercado Pago, você não precisa de nenhum acessório para transformar o seu celular em uma maquininha. Com a PointTap, você usa o seu celular para receber pagamentos com as menores taxas do mercado. É simples, eu vou te mostrar aqui. Baixe o app e comece já a vender por aproximação no crédito ou no débito. E o melhor, o dinheiro cai na sua conta na hora. Quer vender com economia e praticidade? Clica aqui para saber mais. Bem aqui, de valorizar as obras de arte do homem, valorizar a obra de Shakespeare, valorizar a obra de Da Vinci, de Botticelli, valorizar a obra, por exemplo, de próprio Maquiavel, valorizar Donatello, valorizar a obra dos grandes artistas que estavam produzindo obras humanas, né? Porque a ideia é que se o homem se coloca no centro, ele tem que valorizar aquilo que o homem faz. Então, o humanismo é uma derivação do antropocentrismo, que é você valorizar a arte, a produção, aquilo que o homem toca, aquilo que o homem realmente se faz. As pessoas realmente querem saber meu signo, então continua ali, ó. Se eu não me engano, ele é touro, né? Vou contar pra vocês, eu nasci no dia 18 de março, tá? 18 de março, faz pouco tempo. Inclusive dei aula pra vocês um dia, ninguém me deu parabéns. Vocês não sabiam, tudo bem. E eu sou de peixes, tá? Mas isso quer dizer o quê? Nada. Tá bom? É por isso, é por isso. E se não for por isso, é porque é meu ascendente, né? Eu gosto muito de signo, eu acho divertido, né? Mas nada contra, tá? Tem até minha inscrição também. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Muito taurino ser desconfiado, né? Daqui a pouco vai ter alguém me xingando no chat, hein, gente? Eu não vou começar nunca, o pessoal leva isso a sério, vão ficar irritados comigo. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Vamos lá. Uma coisa bacana a gente falar aqui do Maquiavel, né? Vou mostrar pra vocês alguma coisa que eu queria mostrar aqui. Deixa eu passar o slide. Diretor, não tá passando. Primeira coisa que eu queria te mostrar, quando eu falei do Renascimento, né, Gênova e Veneza eram as principais cidades desse mundo renascentista, dessas grandes cidades urbanas que cresceram na época. Repara que ambas as cidades ficam no litoral, né, porque era mais fácil comercializar por esse litoral, era um ambiente mais fácil de locomoção para o comércio, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês diretamente aqui do slide, né, era você reparar algumas obras desse Renascimento. Repara que as obras de arte do Renascimento mostravam o corpo humano, tanto feminino quanto o corpo humano masculino. E a ideia de mostrar o corpo humano é porque o homem passava a ser importante. Se o homem passa a ser importante, faz sentido explicar e mostrar esse corpo humano. Repara que os órgãos sexuais nunca são os órgãos de destaque, né? São feitos propositalmente em tamanhos pequenos, porque a ideia é destacar a ideia do corpo, da capacidade humana. E se colocasse um órgão sexual volumoso, seja nos seios, seja no pênis, seja em qualquer outro órgão, geraria um destaque para isso e evidentemente perderia o sentido da obra. A ideia era valorizar o corpo humano, mostrar que o corpo do homem é relevante, é importante, que o homem passa a ser algo interessante. Repara que Deus, aqui encostando no homem, tem um cérebro ao redor dele, né? Porque a ideia é de que a racionalidade está ao redor. Repara como as obras eram feitas à época, né? Tentando mostrar cada musculatura precisamente. Cara, mostrar a veia,
né? Isso aqui não foi feito de massinha não, indivíduo. Não foi no chat GPT lá, feito com uma arte que você mandou um prompt, não. Foi feito de mármore, né? Eu não consigo fazer isso aqui, meu querido, nem no Paint. O cara fez num mármore, né? E sabe qual é o pior? Tá perfeito. Como assim perfeito? É exatamente onde tem a veia humana. Exatamente da espessura da veia humana. Exatamente a quantidade de veias que realmente tem na mão humana. Por quê? Era uma ideia de estudar o corpo humano, ou seja, estudar o próprio homem, para posteriormente representar isso através de um aspecto de valorização desse corpo, né? Com a musculatura existente realmente nesse corpo. Tá bom? Tranquilo? Uma coisa que eu também queria falar, aproveitando que a gente veio aqui para o slide sobre a teoria do Maquiavel, era isso aqui. Deixa eu achar aqui o que eu queria mostrar. É isso aqui. Né? Que quando a gente fala de virtude e a gente fala de fortuna, né, tem uma coisa importantíssima que ele fala da virtude, que é o seguinte, que o rei que tem virtude, que é esse rei que tem qualidade, habilidade, qualidades, né, ele é um rei que tem habilidades políticas, que não tem nada a ver com habilidades cristãs. E isso era uma transição à época, porque a ideia de ser alguém bom, habilidoso, capaz, era sempre religiosa. Ele se afasta disso. Ele fala que essa capacidade que esse monarca tem não é com um viés religioso, tá? E eu queria... tem mais uma coisinha que eu tava no slide, cadê? Aqui. Né? Repete uma coisa importante. A gente usa um termo para falar do Maquiavel, que é o termo secular. O Enem adora esse termo. Adora. Secular. Secularização. E aí você pensa, ai, secular é que vem de século. É isso não, indivíduo. Secular é aquilo que não é religioso. Secular é aquilo que não é religioso. Guarda esse termo. Vai aparecer na sua prova, aparece toda hora. Tá? Secular é aquilo que não é religioso, é aquilo que não usa religião. Maquiavel era um autor secular. Ele abandona a moral cristã, abandona a lógica teocrática, abandona a lógica religiosa, estabelece um poder político baseado numa autonomia que nega qualquer necessidade do rei ser bondoso, ser pacífico, estabelece o poder através das suas qualidades, habilidades, da sua virtude aí no caso. Belezinha? Tranquilidade, todo mundo em paz, saudável, tranquilo. Então, acho que por hoje é só, né? Como eu sou de peixe, já tô indo embora agora. Valeu, gente. Até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.